Olá, amigos e amantes da programação neurolinguística. Estamos começando mais um programa, o novo Mindset. Curte essa vibe, já que a gente não tem essa vinheta, curte essa vibe. A música é muito legal, eu gosto bastante dela. No programa de hoje, vamos falar sobre as pessoas narcisistas. Vamos falar por qual motivo as pessoas consideradas narcisistas, elas são, na sua maioria, elas são adeptas da teoria da conspiração. E sabe o que são os narcisistas? São aquelas pessoas que pensam só nelas mesmas. São aquelas pessoas que parece que é a última bolacha recheada do pacote no deserto, de tão belas, mas de tão belas que são. E elas, por que elas são adeptas da teoria da conspiração? Teoria da conspiração quer dizer que todo mundo, o mundo inteiro está contra nós, ou está contra alguma coisa. Então existem fontes, fatos ocultos, existem organizações que estão tramando alguma coisa e essas organizações vão destruir o mundo. E por qual motivo isso é importante? Eu quero dizer aqui pra você, fique longe dos narcisistas, mas eu não diria fique longe, eu diria pra você, fique esperto com eles porque mantenha-los perto. Dizem aquela lenda, né, que os inimigos a gente tem que manter eles quanto mais perto possível, que a gente tem que fazer eles, cara. Fique de olhos neles, mas também não cause isso pra você, pra sua vida, também mais uma teoria da conspiração. Não cause pra você também, não entenda que isso também seja porque assim, olha só, se você entender que isso é uma teoria da conspiração, então você vai estar entrando meio que no mesmo mundo. Essa matéria, ela é até engraçada, eu quero compartilhar aqui com você, e eu vou convidar aqui o meu amigo, olha o que é isso, cara, receita caseira, se você tiver dores nas juntas, não, nem faça isso, gente, mas eu quero convidar o meu amigo Ambroso para ler esse artigo aqui pra gente. Olha só. Razões surpreendentes pelas quais os narcisistas gostam de teorias da conspiração. Por qual motivo será que eles gostam da teoria da conspiração? Esse aqui é mais um artigo do Psychological Today, tá? Uma revista bem interessante, se você não ler. Mas vamos pegar aqui primeiramente os pontos chaves dessa matéria. As teorias da conspiração são explicações que atribuem a verdadeira causa de um grande evento a tramas secretas e malévolas de agentes ou grupos poderosos. Malévolas, Ambrósio, fala direito. Eu tenho que treinar um pouquinho mais esse bot aqui pra ler. Pesquisas mostram que, em comparação com a pessoa média, os narcisistas são mais propensos a achar as teorias da conspiração atraentes. Por quê? Por qual motivo? Pelo motivo, já vamos entender isso aqui mesmo. Paranoia, credulidade, necessidade de domínio e singularidade e narcisismo coletivo podem explicar por que os narcisistas são atraídos por teorias da conspiração. A gente vai entender isso aqui. Esse artigo aqui, ele tá falando, né? Ele tá falando exatamente sobre isso. Ele tá falando sobre... Eu fiz até alguns grifos aqui pra gente. Ele tá falando que essas pessoas narcisistas... Você tem algum amigo narcisista? Pensa nele. Primeiramente, vamos lá. Antes da gente cair nesse assunto aqui, antes da gente falar sobre isso, vamos entender aqui qual é o mito de Narciso. O mito de Narciso, um rapaz muito belo, ele achava que ele era a última pessoa, a última bolachinha do pacote, aquela bolachinha recheada no deserto. Então, ele acreditava que a única beleza era só a beleza dele, e ele era apaixonado por ele mesmo. Isso, eu estou lendo um livro muito interessante falando a respeito dos mitos. E os mitos, na verdade, os mitos da mitologia grega, eles são importantes pelo motivo que eles funcionam como um lembrete, eles funcionam não tanto como uma regra. A mitologia não é uma regra, mas a mitologia era o que os homens teve durante muito tempo, como uma boa conduta, como um alerta daquilo. Se eles fizerem isso, pode acontecer aquilo. Se fizer aquilo outro, pode acontecer aquilo outro. Então o mito de Narciso, ele é um mito muito interessante porque ele fala exatamente disso. Ele fala para pessoas, né, que são extremamente vaidosas. Você conhece algum amigo assim? Você tá pensando já, porque eu tô pensando aqui nos meus amigos. Você tá pensando em alguns amigos que pensam assim e vai, não brigue com eles, porque vai dar ruim. Não brigue com eles, mas entenda realmente o que tem por trás deles, qual é a real intenção.
qual é, como diz a programação neurolinguística, qual a intenção positiva que existe por trás disso. Segundo a lenda, Narciso nasceu na região grega da Boécia. Ele era muito belo e quando nasceu um dos oráculos, chamado Tiresias, disse que Narciso seria muito atraente e que teria uma vida bem longa. Entretanto, ele não deveria admirar sua beleza, ou melhor, ver seu rosto, uma vez que isso amaldiçoaria sua vida. Olha só, cara, a beleza dele, o ponto, eu acho que um ponto legal do mito é que o ponto principal de característica dele, poderia trazer para ele uma das piores coisas que pode acontecer na vida de uma pessoa. Então, quantas vezes a gente pensa assim, que o nosso ponto forte, aquilo que a gente faz melhor, aquilo que é a nossa principal característica, se ela não for em hipótese alguma muito bem controlada, se ela não for treinada é uma palavra muito boa que eu gosto bastante dela, se ela não for treinada, pode acontecer que ela vai ser o nosso calcanhar de Aquiles. Calcanhar de Aquiles, né? Aquiles, né, na mitologia grega é um outro mito. Calcanhar de Aquiles quer dizer que Aquiles era aquele guerreiro perfeito, mas aconteceu que ele tinha um único ponto fraco que era o calcanhar. E quando acertaram uma flecha bem no calcanhar de Aquiles, o que aconteceu? Aconteceu que Aquiles teve o ponto pior da vida dele. Ele morreu, ele perdeu a batalha, mas isso é história. Eu já falei aqui um pouco, eu já falei sobre mitologia, eu já falei sobre Aquiles, mas isso eu vou até deixar um card aqui em cima. Falando sobre Aquiles. Mas vamos ler aqui mais um pouquinho, o Ambrósio lê pra gente. Além de ter uma beleza estonteante, a qual despertava a atenção de muitas pessoas, homens e mulheres, Narciso era arrogante e orgulhoso. E, ao invés de se apaixonar por outras pessoas que o admiravam, ele ficou apaixonado por sua própria imagem, ao vê-la refletida num lago. Por ele mesmo. E o que aconteceu? Aconteceu que ele olhou lá no lago, ele não podia ver a imagem dele. Ele olhou lá no lago, o que aconteceu? Aconteceu o pior para ele. Na psicologia, o narcisismo é o nome dado a um conceito de desenvolvimento por Freud que determina o amor exacerbado de um indivíduo por si próprio e sobretudo por sua imagem. Agora que a gente já entendeu um pouquinho aqui deles, vamos entender por qual motivo as pessoas falam da teoria da conspiração. Eu quero pedir pro Ambrósio ler esse parágrafo aqui pra gente. A conspiração é acento agudo, um plano secreto para fazer algo ruim ou prejudicial. O objetivo de conspirações geralmente é usurpar poder político ou econômico, violar direitos, infringir acordos estabelecidos, reter segredos vitais ou alterar instituições fundamentais. O que são conspirações? Teorias. As teorias da conspiração são explicações alternativas que atribuem a verdadeira causa de um grande evento sociopolítico a tramas secretas e malévolas orquestradas por agentes ou grupos supostamente poderosos, por exemplo, judeus, governo, corporações, elites ricas. A teoria da conspiração diz a programação neurolinguística de que esse é um das pressuposições da PNL, nós reagimos ao mundo de acordo com a interpretação que nós temos do mundo, não o mundo em si. Nós interagimos com as pessoas de acordo com as interpretações que a gente tira daquele mundo, vulgarmente dito na programação neurolinguística, mapa é mapa. Nós interagimos com todo mundo de acordo com as nossas experiências, não com a verdade. Então, o mapa do narcisista é um mapa, né? Primeiro, que ele já tem ele como uma pessoa, ele já tem ele como se fosse a última bolacha recheada do pacote no meio do deserto. Então, isso quer dizer que já começa, né, que o mapa dele, onde que é como se todo mundo precisasse prestar honras e homenagem para ele, né? O narcisismo refere-se à autoestima grandiosa. O narcisismo, aqui a gente já está falando sobre o narcisista, né? A pessoa narcisista. Existem teorias da conspiração sobre muitas coisas, sobre vacinas. A gente já viu muito isso. Sobre pousos na Lua, né? Né? Dizem que o homem não pousou na Lua. Eu acredito que ele pousou sim, tá, gente? A gente tem bastante coisas lá. Mudanças climáticas. O ataque de 11 de setembro falaram bastante sobre isso, né? Falaram sobre várias coisas. A teoria da conspiração até mesmo falando sobre que a Terra é plana. Você já viu isso? Tem muita gente falando que a Terra é plana. Essa música é até música de teoria da conspiração. Olha só como é. Uma música de teoria da conspiração aqui pra gente no podcast. Então,
Existem muitas coisas, a gente passou pelas vacinas, falando sobre disso, sobre daquilo. Aqui no Brasil, esse artigo ele é internacional, mas aconteceu também das urnas eletrônicas, a gente fala bastante sobre isso. A gente fala sobre diversos assuntos que a gente poderia colocar, né, como teoria da conspiração, até fake news. As fake news que vão pegar bastante no nosso pé agora, né, nessa época que a gente está passando de eleições, e a gente está sempre passando por isso, mas vai acontecer que a gente vai ter muita fake news, então a gente pode entender até que essas histórias elas podem ser espalhadas por pessoas com esse comportamento. E por qual motivo isso? Pelo motivo que elas querem trazer isso para elas mesmas, elas querem ter razão. Algumas vezes elas estão lutando simplesmente todas as palavras, todas as ideias que elas usam para provar sua própria beleza. Porque para elas é muito importante se provar, importante se fortalecer. Então, essas 3 facetas do narcisismo. Vamos pegar quais são essas 3 facetas aqui do narcisismo. Agente extroversão, relacionado a ser assertivo, autoconfiante, charmoso e em busca de recompensas. É assim que os narcisistas tentam ganhar a admiração dos outros. Então, eles estão usando tudo isso. E o que mais? Associado a ser arrogante, insensível, desonesto, desconfiado, explorador e autoritário. É assim que os narcisistas se defendem das ameaças e competem com os rivais. E aí? E aqui, os narcisistas, a ligação entre o narcisismo e as crenças e teorias da conspiração. Os narcisistas geralmente assumem que o outro estão fora para pegá-los. Eles estão achando que todo mundo está querendo pegar eles. Talvez seja essa percepção paranoica de ameaças ao que dão origem às crenças sobre conspirações e ameaças às sociedades. A necessidade de um controle e domínio combinado com antecipação da derrota também está associada à crença da teoria da conspiração. Outro fator é a credulidade. Apesar de seu excesso de confiança, os narcisistas podem ser bastante ingênuos e crédulos. Isso pode ser em parte devido à sua tendência de ir com seus sentimentos, tá tudo junto aqui a palavra. O tradutor ele não foi muito feliz. Intencionais que deliberar. Entendeu aqui? É o que eu quero trazer para você aqui nesse vídeo, falando sobre preste muita atenção quando vem uma grande, especialmente agora que a gente vai entrar no ano de eleições, a gente vai entrar no ano onde tem pessoas falando muitas coisas. Preste bastante atenção no que as pessoas elas estão falando sobre tudo, porque você pode entender que aí teremos pessoas narcisistas dizendo coisas absurdas que, se você com um pouquinho de lógica, um pouquinho de razão, você pode quebrar essa teoria e seguir a vida. O importante é você ter uma vida leve. Eu quero nesse ponto aqui para você pedir, assine. Se você ainda não assinou, assine o meu canal aqui no YouTube, o Novo Mindset. E se esse vídeo mereceu, dá um joinha aqui. Isso vai fazer com que o YouTube leve essa mensagem para mais pessoas, vai mostrar para mais pessoas e vai fazer o meu canal crescer. Legal? Eu sou o Marcelo Bresciani, eu fico por aqui e eu vejo você no próximo vídeo.